pessoal, no dia 27 de novembro a gente fez uma palestra sobre fotografia Kirlian lá no Recanto de Interlagos. Hoje o formato desse vídeo é um pouquinho diferente, porque no momento a gente teve algumas questões técnicas, tá? Mas eu tô voltando aqui para deixar informação pro canal, tá ok? Para que vocês não percam também o acesso a esse tipo de informação e a gente pode conversar um pouquinho e se divertir um pouco junto, tá legal? Eu vou falar então sobre fotografia Kirlian, tentando explicar para você o que é e o que ela não é. Tem muita história, muita controvérsia ao longo dos anos e é uma técnica extraordinária, né? Ainda necessitando de estudos, necessitando de aprovações, enfim, mas uma vez aprovada em algum momento, ela será um grande presente que a gente vai receber aqui na terceira dimensão, tá? Bom, vamos lá. Da última vez que eu estive no Recanto fazendo, a primeira vez que eu estive no Recanto fazendo palestras, eu falei um pouco sobre anatomia sutil, tentando explicar para as pessoas a teoria e todo o ensinamento que Charles Leadbeater deixou no grupo de teosofia que ele fazia parte, sobre como o nosso corpo é formado, como a nossa estrutura sutil é muito maior do que a estrutura física. Eu comentei sobre os vários planos, as multidimensões nas quais estamos inseridos ao mesmo tempo, e expliquei que, como todo mundo já viu isso em algum lugar, o corpo físico se liga ao plano sutil através, em primeiro momento, do duplo etérico, que é uma camada mais ou menos de 1 polegada, que faz a interface entre o que é denso e o que não é. Esse duplo etérico tem uma contraparte que se liga ao corpo astral. O corpo astral está na 4ª dimensão. 4ª dimensão essa que é dividida em 2 partes, tá? A superior, onde a gente tem os mundos, os espíritos que nos ajudam, enfim, e a inferior, conhecido como os umbrais, tá? No plano astral, a gente vive de uma forma mais intensa e o campo das emoções é muito forte, então o nosso corpo astral está muito vinculado às emoções. Na 5ª dimensão, ao mesmo tempo, a gente tem o plano mental, a formação do pensamento, as ideias, a filosofia, o entendimento. Esse plano também é dividido em 2, em literatura, né? Em que se tem uma parte sutil, com os pensamentos abstratos, a filosofia, a ética e toda essa estrutura da lógica que embasa os bons sentimentos, né? E, enfim, e os maus também, mas enfim. E uma parte um pouquinho mais densa, com um pensamento um pouco mais concreto. O pensamento, o entendimento da forma, procedimentos, coisas mais ligadas ao nosso funcionamento aqui no mundo físico. Então tem ideias e ideais e a parte de funcionamento no mundo físico. Na provável 6ª dimensão, a gente já chega no corpo causal. O corpo causal é um lugar que não se divide. O plano causal é um lugar que não se divide, tá? Nesse lugar, nesse corpo, fica só aquilo que a gente aprendeu que é de bom e que serve para a nossa evolução. Então ali no corpo causal só entra aquilo que é positivo para o nosso espírito, para o nosso crescimento interno, tá? E é para lá que a gente vai, a gente tem a tendência a ir até lá. E acima disso tem a mônada, enfim, isso tá lá naquela primeira apresentação. Aliado a tudo isso, dentro dessa estrutura sutil, eu comentei um pouco sobre formas-pensamento. Formas-pensamento são campos de energia que se criam no plano mental, ganhando uma forma, um formato, tá? Esses pensamentos podem ser positivos ou negativos, crenças positivas ou crenças negativas. Vamos trabalhar com crença negativa só para a gente entender mais rapidamente o que eu estou querendo colocar. A gente tem uma ideia, uma crença, por exemplo, eu não sou próspero, por exemplo. Eu não quero ser próspero, eu não tenho direito à prosperidade, ou se me pedirem dinheiro eu vou ter que dizer não, então é melhor eu não ter, esse tipo de ideia. Essa ideia se cria lá no plano mental e vai ganhando força. Conforme a gente vai passando e acreditando nisso e alimentando isso, essa energia começa a descer para a 4ª dimensão e atingir o plano emocional. Agora aquela forma pensamento tem um formato e uma carga, uma energia, uma potência que é dada pela emoção. Então agora aquele pensamento já ganhou uma carga de emoção.
já ganhou um drama, já ganhou uma tragédia. E essa tragédia, se não for trabalhada de alguma forma para que a gente fique livre dela, isso pode coagular para o plano físico e se transformar num sintoma, quer seja no corpo físico, quer seja em situações do dia a dia, tá? Então isso foi mais ou menos o resumo, e é a partir daqui que a gente vai entrar em fotografia Kirlian, tá ok? Existe também uma referência rápida no livro chamado A Gênese, do Allan Kardec, capítulo 14, em que ele fala das estruturas sutis, fala da capacidade das formas de pensamento e dá alguns conselhos, vale a pena dar uma olhadinha lá. O que é a foto Kirlian? Tá? Eu vou ler a definição e a gente vai junto traduzindo parte a parte, tá? A foto Kirlian é um método de captura de imagem da descarga de corona de objetos expostos a um campo elétrico de alta frequência sob alta tensão em um suporte fotográfico. Tá, o que é? Não desliguem agora, peraí. Método de captura de imagem. É uma fotografia. Tem uma imagem, eu capturei essa imagem, ela é uma foto. Tudo bem, tamo junto. É uma foto da descarga de corona. Corona, a coroa, em volta daquele objeto. Descarga de corona a gente vai entender como essa luz, esse brilho que aparece é registrado no filme fotográfico. De objetos expostos a um campo elétrico de alta frequência. Para ficar fácil, para simplificar e não entrar tanto em jargão técnico, vamos colocar assim: existe um objeto que recebe uma diferença de potencial, que recebe um choque elétrico dentro, que cria um campo, ele recebe um choque, de alguma forma surge luz, e essa luz é registrada no filme fotográfico, em especial nas máquinas mais antigas, tá? O que eu quero mostrar aqui é que se trata de uma técnica de terceira dimensão. Não está na quarta, não está na quinta, não está na sexta, está aqui com a gente na terceira. Isso, eu guardo essa informação com você. Qual o histórico disso, da pesquisa sobre isso, né? Alguns registros dizem que os primeiros históricos eletrográficos foram em 1877, a partir dos trabalhos de Lichtenberg. E esse rapaz, ele capturava descargas móveis de partículas de poeira, na mesma situação da foto Kirlian, né? E ele foi homenageado, ao longo do tempo, e deram o nome dele em homenagem, né, para os relâmpagos que a gente vê no céu. Um relâmpago é um fractal. Ele é formado, é uma imagem que se forma a partir de pequenas imagens, né? E por ele ter feito esse trabalho, enfim, ele recebeu essa homenagem. A gente tem as figuras de Lichtenberg cruzando o céu num dia de chuva. Então, foi bem... A gente consegue lembrar dele até hoje. Com o tempo passando e pulando alguns trabalhos, eu chego em Tesla. Tesla trabalhava em lugares que existiam campos eletromagnéticos de alta frequência muito presentes, né? E ele conseguia ver uma faixa luminosa ao redor das pessoas, conforme essas pessoas estavam expostas a esse campo. Então Tesla também deu uma olhadinha nesse assunto. Pulando um monte de gente, a gente chega no Semyon Davidovich Kirlian, que em 1939 observou essas imagens luminescentes sobre filmes fotográficos, tá? A exposição desse corpo a campos magnéticos, ou seja, tudo de novo, né? Em 61 ele faz a primeira patente, em 64 ele escreve o primeiro artigo científico a respeito, tá? Eu quero chamar a atenção para as datas, tá? A gente está aí no momento de Segunda Guerra Mundial, quando ele descobre, e na década de 60 a gente já está em Guerra Fria. E aí, na década de 70, algum tempo depois, na década de 70, em que o mundo era bipolar, a gente tinha Estados Unidos capitalista de um lado, União Soviética socialista do outro, e existia na União Soviética, aquele conjunto de países, é como se fosse uma cortina de ferro, chamava-se cortina de ferro, em que nenhuma informação saía de lá para cá, e de cá para lá também, não. Nesse momento, por alguma razão que eu não vou saber dizer agora, duas jornalistas americanas conseguiram receber a aprovação e fazer uma visitação em vários países da União Soviética para fazer pesquisa e entender, para fazer pesquisa da informação, né? Para entender como andavam as pesquisas parapsicológicas, em parapsicologia, na União Soviética. Tudo voltado
maior parte, né, pelo menos, voltada à questão bélica, enfim, mas elas foram lá e fizeram um compêndio de informações e quando voltaram escreveram um livro muito interessante que mostra a qualidade e a quantidade dessas pesquisas na União Soviética. Chama-se Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro. É um livrão grosso, extraordinário, que eu recomendo vivamente para quem gosta desse tipo de assunto. Hoje isso a gente só encontra em sebos, tá? Edições esgotadas, mas vale muito a pena. Como elas trouxeram a informação para o Ocidente, algumas pessoas conseguiram começar a trabalhar com isso. Thelma Moss foi uma das primeiras e uma das maiores naquele tempo, escrevendo livros, esses 2 livros, O Corpo Elétrico e a Probabilidade do Impossível, e ela fez vários experimentos no Instituto de Neuropsiquiatria da Universidade da Califórnia, e ela trabalhava com telepatia, clarividência, quiliografia, e por trabalhar com esse tipo de coisa, ela sofreu muita resistência no meio acadêmico, chegando a sofrer graves situações ao final da vida em especial, né? Só que, ao trazer essa técnica para o Ocidente, essa técnica acabou sendo popularizada. A máquina Kirlian é uma máquina barata, são componentes elétricos muito baratos, fáceis de construir, e como se tratava de filme fotográfico, era uma coisa corriqueira, muitas pessoas começaram a utilizar essa técnica sem critério científico. E isso gerou uma confusão tão grande, mas tão grande, dentro daquela atmosfera de era de aquário, em que a camada espiritualista acabou se apossando disso, com certa razão, tá? Acabou se apossando disso, mas aí a camada científica, em função disso, não conseguiram se entender, e não se entende direito até hoje, né? Mas isso trouxe um declínio para a técnica muito grande, um grande preconceito na academia, em função dessa não junção desses 2 mundos. Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui e indicar um livro para vocês do Humberto Roden, chamado Entre Dois Mundos, em que ele explica a visão de mundo do Ocidente e a visão de mundo do Oriente. Se você tiver uma chance, entra naquele sebo que vai comprar outro, que vai ver o outro livro ali, e procura esse livro. Ele dá um panorama de como se olham para as coisas, qual é a premissa, qual é o lugar em que cada um desses lados está ao olhar para um assunto. É extraordinário. Bom, Thelma Moss, enfim, trabalhou, sofreu lá as suas coisas, mas deixou um legado pra gente, né? Alguns cientistas continuaram trabalhando com isso, tentando estudar isso de alguma forma. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o efeito Kirlian, tá? O efeito Kirlian se baseia em processos biofísicos. O corpo humano é uma máquina elétrica, ok? Tudo que acontece no nosso corpo, esse movimento de braços, né, que se movimentam bastante, esse movimento de braços, a fala, o olhar, a deglutição, seja lá o que for, a gente tem processos elétricos envolvidos. Portanto, somos máquinas bioquímicas, eletromagnéticas, tá? Em que tem corrente elétrica para tudo quanto é lado. E isso gera ao nosso redor um campo magnético de baixa intensidade, que pode explicar a contraparte física do duplo etérico. Pode explicar. Tá? Então a gente tem uma contraparte física de um campo magnético que se acopla a outro campo magnético de alguma forma, e a gente tem o duplo etérico fazendo aí o elo entre o corpo físico e os corpos sutis. Baseado nisso, eu estou mostrando aquele desenho ali que significa o seguinte: toda corrente elétrica gera um campo magnético em volta, tá? Isso é uma lei da física e que traz pra gente um embasamento muito forte sobre isso, tá? A descarga de gás, eu vou explicar com mais detalhe à frente, mas essa descarga de gás que ocorre, o efeito corona, esse brilho que ocorre, ele faz com que a gente possa ver alguns processos sutis. É como se fosse um decalque. Não sei se vocês lembram disso, mas antigamente, quando se vendiam carros entre as pessoas, ou enfim, era necessário tirar o decalque do chassi. Todo mundo teve um tio que teve um Fusca, fala a verdade. E aí, alguém colocava aquele papel por sobre o código do chassi e passava o lápis em cima. Fazia o decalque do chassi para a identificação do automóvel, né? A quiligrafia é um decalque também. Ela registra uma coisa que é proporcional
a algo que é proporcional a algo que é proporcional a você e ao seu estado interior, quer seja físico ou não, mas assim, vamos falar de corpo físico. Ela vai te dar a informação de uma coisa que é lá longe proporcional à qualidade do andamento dos trabalhos do seu corpo físico. A gente chega lá. Não desligue agora. Bom, inserir a quirliangrafia no mundo acadêmico, independentemente das controvérsias, é uma coisa complicada, porque muitas variáveis influenciam no resultado analítico, tá? Reprodutibilidade, sensibilidade, enfim, são afetadas pelo tipo de amostra que é analisada. Quando a gente pega um corpo humano, tá tudo mudando ao mesmo tempo agora. Então uma foto na sequência dificilmente vai ser parecida com a outra, ou se eu tirar uma foto hoje e amanhã, eu vou estar de outra forma, né? Então essas fotos vão ser diferentes, porque ela vai estar atestando a minha situação naquele momento. Isso traz muitas questões para a quirliangrafia e aumenta também a questão da dificuldade de inserção, tá? É uma técnica complexa, difícil. Na minha opinião, ela seria extremamente útil para avaliação de um evento. Por exemplo, você tira uma foto, faz alguma coisa, uma acupuntura, vai nadar, vai comer, vai dormir, vai para uma sessão de terapia e tira uma foto depois. E aí você compara como aquilo te afetou. Na minha visão, a quirliangrafia seria extraordinária desse jeito. Mas vamos em frente. Deixa eu explicar um pouquinho sobre a tal descarga de corona. Corona, de novo, aquele objeto, tem um objeto lá, e em volta desse objeto surge uma luz, certo? A descarga de corona, na verdade, é o rompimento das moléculas que formam o ar que está em volta desse corpo que sofreu o choque elétrico. De novo, o corpo está lá, o objeto está lá. Esse objeto sofre um choque. Pá! Essa corrente elétrica, de alguma forma, atinge as moléculas de ar em volta do objeto. Essas moléculas de ar se rompem. E nesse rompimento surge luz. Baseado. Isso é descarga de corona. Descarga, né? Descarga de corona, coroa, formação de coroa, de luz, de um brilho em volta do objeto. E esse objeto ele é retroalimentado por uma coisa chamada efeito Townsend, que é uma cascata, uma avalanche de informação. Pensa numa mesa de bilhar, infinita, tá? Você tem a primeira bolinha que bate na segunda bolinha, que bate na terceira bolinha, que vai na outra, vai indo embora. E cada bolinha dessa emite luz. É tudo muito rápido, então você tem uma quantidade de luz suficiente para ser capturada pelo filme fotográfico, tá? De novo, foto Kirlian é uma foto de uma coisa de terceira dimensão. Como procedimento, de novo, explicando com a ponta dos dedos, que é o que a gente vai ver já já. Coloca-se a ponta do dedo por sobre o filme fotográfico que está sobre um transdutor, tá? Uma coisa lá que vai dar o choque. Esse choque atravessa o filme que chega no objeto. Esse objeto recebe essa diferença de potencial, esse campo de alta frequência, e de alguma forma, que eu não vou entrar no mérito aqui, as moléculas de ar em volta do dedo explodem e isso é registrado no filme fotográfico, ok? É isso que essa figura colorida está dizendo. Na prática, como é que a gente faz a foto Kirlian? No canto superior direito, vocês estão vendo aí uma foto essa é a minha primeira máquina Kirlian, feita por um terapeuta aqui de São Paulo, Nelson Donizete, um profissional excelente. E a gente tem no centro da foto uma pedaleira que ativa o painel de controle, tá? Então, ao invés de eu ter que mexer no painel de controle, era só pisar no pedal, ficou bem interessante na época. E embaixo, ali no cantinho esquerdo, você tem a caixinha onde fica o filme fotográfico. Isso é ligado em tudo isso e esse sistema com a sua mão, né? A caixinha vai estar aqui, você põe o dedo em cima do filme e tudo isso é recoberto por essa capa de couro preta para que a luz de fora não entre, tá? Essa é a máquina tradicional de foto Kirlian. Só que, como eu expliquei antes, são várias variáveis que variam de formas variadas. Então a gente tem que começar a padronizar e validar esse sistema, tá? Então, naquele momento, a primeira coisa que se fez foi padronizar que tipo de filme fotográfico que seria utilizado. Naquele tempo, os filmes eram categorizados
em função do código ASA. ASA 100, ASA 200, ASA 400. E vocês veem, né, que a mesma foto de um mesmo dedo, este dedo aqui, a mesma foto de um mesmo dedo tem uma resposta analítica diferente em função da velocidade com que esse filme absorve essa luz, tá? Então o ASA 100 se mostrou na época mais apropriado por ter mais nitidez, mais riqueza de detalhes, um nível de ruído aceitável, e a gente perdia muito sinal ao trabalhar com ASA 400, tá? Então, primeira coisa a se padronizar, o filme. Segunda coisa a se padronizar, o tempo em que esse objeto leva esse choque. Eu vou trabalhar com essa frase, tá? O tempo leva esse choque, o tempo que ele leva esse choque, e com que frequência, com que intensidade, qual é o parâmetro técnico para que eu trave os parâmetros da máquina, para que eu faça a foto sempre do mesmo jeito, tá? Idealmente com o objeto anterior. Estou mostrando ali fotos com os dedos, em que vocês podem ver que quando eu vario essas características, o sinal analítico muda e muda muito. Olha A para D de dado, por exemplo, né? A gente tem um nível de ruído extremo, a gente tem perda de sinal, porque você perde definição, enfim. Era necessário validar esse equipamento, né? Enfim, idealmente fazer isso com um objeto que não haja variação, porque ali eu tirei foto de dedo e lembra, né? O dedo varia, o sinal analítico vai variar conforme eu estou andando. Ali eu só estou mostrando um resultado para ficar interessante, tá? Mas a gente geralmente, eu fazia isso com moedas, tá? Que a moeda é um objeto constante, não vai trazer um problema. E tem esse mesmo aspecto, tá? É um sinal melhor e um sinal muito intenso que embaça tudo e você não consegue ver nada. Bom, de novo, padronizando o filme, padronizando os parâmetros da máquina para a sua situação, né? E é também necessário considerar a padronização ou uma situação em que haja uma representatividade adequada das mãos da pessoa. Um corte nas mãos, nicotina de cigarro, sujeira, mexeu, vamos supor, a pessoa foi lá, trocou a bateria do carro, encheu a mão de metais e não lavou a mão e tirou uma foto Killian, por exemplo. Dá diferença. Nessa foto aí eu estou mostrando que para um mesmo dedo, em que eu faço uma limpeza com água, depois uma limpeza com água filtrada, uma solução de sal de cozinha, bem saturada, tá? Daquela que você põe o sal e sobra sal lá no fundo. Aí eu molhei o dedo lá, sequei assim, mais ou menos, tirei uma foto. Você vê que a terceira foto é a mais bonita de todas, né? Porque ela tem uma condutividade elétrica maior em função do sal, né? Depois álcool gel, hidratante, tá? Existe uma necessidade de fazer com que essa amostra seja representativa do todo e que não sofra interferências externas. Ou seja, muito estudo é necessário, tá? Muita coisa é necessária para fazer, para trazer essa técnica para um uso cotidiano, ok? Mas é uma curiosidade, é importante salientar tudo isso. Como é que funciona a foto Killian, né? Em relação a organismos vivos. As pesquisas, depois de algum tempo, continuaram, né? E foi descoberto que a forma do objeto muda a foto. Claro, né? A gente tem a camada de ar em forma de um dedo, eu tenho este formato. Se eu fechar a mão, vai ter outro formato, se fosse possível tirar essa foto. O formato, se fosse assim, o formato do objeto daria o formato da foto, ok? Foi descoberto, então, repetindo um pouco do que a gente já conversou, mas foi descoberto, então, formalmente, que um organismo vivo distorce a qualidade da foto. Esse experimento aí, que está na tela, foi feito com uma folha de árvore. Eles foram lá, pegaram uma folha fresca, e vamos entender essa folha fresca representativa da árvore viva, tá? Representativa de uma folha viva. E aí eu vou usar as palavras viva e saúde nesse momento como alegorias, ok? Para não entrar no jargão técnico, mas com um quê de alegoria. A primeira foto mostra a qualidade de vida, a qualidade de saúde dessa folha que acabou de sair da árvore. Ok, ela é bonita, ela tem uma transmissão de luz, o ar em volta, né? Acaba transmitindo uma luz uniforme, que dá uma imagem bonita. Após 12 horas, a mesma folha recebeu outra foto. E a qualidade já muda. Por quê?
porque a folha agora não está mais com aquela qualidade que estava ao sair da árvore. E isso começou a trazer um sinal analítico diferente. A imagem está toda borrada, né? Existe uma perda da qualidade, tá? É como se fosse uma saúde diferente. E não deixa de ser, né? Mas eu estou usando isso como alegoria, tá? Essa folha ficou lá, guardaram ela por um tempo até que ela secasse, ficasse marrom. E após essa secagem, eles tiraram outra foto. Olha como muda. Toda a característica da folha mudou. É lógico, mudou condutividade elétrica, mudou resistividade, mudou capacitância, mudou um monte de coisa. Então, obviamente, a transmissão daquele choque, daquele campo elétrico, daquelas correntes todas, para o objeto é outra. E a transmissão disso para o ar em volta é outra. O que eu quero mostrar aqui é que a gente, de novo, continua trabalhando com objetos de terceira dimensão. E aí vem a pergunta, gente, todo mundo falou pra mim que photokillian era foto de aura. Aí que tá o ponto. Foi isso que eu vim dizer. Photokillian é extraordinária. Ela mede coisas elétricas do corpo. Ela é proporcional a coisas elétricas do corpo, tá? É capaz de mostrar pra gente. Mas não é possível a foto da aura como um objeto. Você entende a diferença? Se eu pego esse mouse e tiro uma foto dele, vai aparecer o mouse. É disso que eu tô falando. Se eu tiro uma photokillian e tiro essa foto, o que tá ali não é a aura. O que tá ali é uma coisa proporcional. Veja, é a luz proporcional ao ar, proporcional ao objeto, proporcional ao choque elétrico, vamos dizer assim, que é proporcional à qualidade do campo magnético, naquele decalque do chassi do Fusca. Entende? Ele pode ser, no máximo, um decalque da parte física, olha só, da contraparte física, talvez, do dupletérico. Como num olhar técnico, eu consigo chegar até aí. É claro que com a espiritualidade trabalhando, a gente, se conseguisse juntar esses dois mundos, a gente teria muito mais informação, tá? Mas a gente está falando do que é e o que não é, do que a gente tem hoje. Então vamos ficar por aqui também para não atravessar algumas linhas aí. Então, lógico, não é a foto, não é a aura que os clarividentes veem. O clarividente, ele pode ver, olhar para mim e ver meu corpo astral. Eu tô com raiva, eu tô emocionada, eu tô aqui falando, então deve estar amarelo. Eu tô com raiva, então tá vermelho. Eu tô ligada à espiritualidade, então tá azul, tá violeta. Mas ele pode pegar a minha emoção daquele momento, ou pode pegar só o meu campo mental, ou pode ver os dois, um sobre o outro, ou pode ver só o dupletérico. Então, de novo, a frase é uma brincadeira, mas eu vou usar. São várias variáveis que variam de formas variadas, ok? Então, ela não é uma foto de aura, mas é uma foto de uma coisa proporcional e traz muita informação, como vocês vão ver. E não dá para falar de fotografia Killian sem falar da folha fantasma. Esse experimento, se eu não me engano, está no corpo elétrico da Thelma Moss, se eu não me engano. E o que eles fizeram, né? Eles pegaram uma folha e tiraram uma foto Killian. Legal, saiu a primeira foto aí do lado esquerdo. Aí foram lá e cortaram um pedaço da folha. Legal, cortou um pedaço da folha e tirou outra foto. Olha só, a foto saiu sem o pedaço que foi cortado. Legal. Algum tempo depois, eu não sei o prazo disso, porque eu não lembro, mas assim, algum tempo depois, a foto Killian foi tirada de novo, né? E olha só, reaparece o formato da folha, daquele pedaço que foi cortado. Ah, Adriana, então é foto de aura. Não, não é. É a foto do ar num campo magnético distorcido. E a vida da folha, lembra que objetos vivos mudam a foto? A vida da folha ainda é capaz de gerar a contraparte sutil. Aí eu já estou trazendo a teosofia, tá? Estou trazendo ao lado espiritualista. Já é capaz de gerar um formato sutil. Então, muito provavelmente, o dupletérico ainda serve de molde e ainda arrasta essas moléculas, posiciona essas moléculas de ar de uma tal forma que ainda é possível enxergar. De novo, muita pesquisa. Mas pensa, olha que coisa bonita. Quando se usa fotografia Killian para diagnóstico,
Aí fica ainda mais bonito. Utiliza-se foi criado um mapeamento em baseado nas técnicas de acupuntura, nos meridianos de acupuntura. A gente tem 12 meridianos principais, acho que mais 2, eu não sou acupunturista, então não vou ter tanta precisão, mas enfim. E cada um dos meridianos termina nas pontas dos dedos. Então, o que foi feito? A correlação não é perfeita, isso é importante deixar claro, porque existem também vários mapas, né? E várias outras técnicas também, mas essa é a correlação mais acertada, assim, mais perto do que a gente enxerga. E cada ponta de dedo foi mapeada e cada setor de cada dedo foi ligado a uma parte do corpo. Tá? Foi Adamenko, um cientista russo na União Soviética, que fez esse mapeamento lá com eletrodos, enfim. Vale a pena um dia procurar para ver, para quem gosta disso, né? E a partir dessa informação, a partir agora da foto, você tem um mapeamento. E aí, se naquele trecho daquela foto houver algum defeito, você consegue inferir, olha, muito provavelmente há uma questão em tal parte do seu corpo. Ok? Mas vamos para frente que a gente vai delinear isso melhor. O que a foto Kirlian acaba, e repetindo, né, o que eu já disse, o que a foto Kirlian acaba trazendo? Ela traz os preceitos alquímicos, ela traz a base da psicossomática, ela poderia ser uma técnica de mensuração e validação, mas não que seja necessário validar a psicossomática e a alquimia, mas assim, uma técnica que poderia mostrar pra gente, né, e facilitar o entendimento, deixar tudo mais rápido. A alquimia diz que toda doença nasce de uma ideia. E ela, anterior e muito anterior à teosofia, também está falando da mesma coisa, de uma forma pensamento que foi coagulando e que trouxe um sintoma físico, tá? A gente está aí reverberando com essa ideia da causa raiz emocional de uma doença física postulada hoje pela psicossomática, tá? A gente está falando aí de novo de Platão, de Aristóteles, de Sócrates, de Hipócrates, de Cos, Galeno, Juvenal, tá? E o que aconteceu, na verdade, foi com a entrada de Descartes, as coisas foram um pouco separadas, né? A mente e o corpo foram separadas. E aí gerou toda essa confusão. Seria bacana dar um jeito de juntar isso, sem perder a lógica de Descartes. Difícil, né? Sem perder Descartes, porque ele tem lá o seu muito valor. E trazendo um pouco, né? Juntando um pouco essa informação. Lembra que eu comentei com vocês sobre a questão do mapeamento e tudo mais? Quem fez esse mapeamento foi Peter Mandel, um alemão. E ele fazia fotos Kirlian, ele tinha lá a máquina dele, enfim, em que ele tirava foto dos dedos das mãos e dos pés. Né? Então ele tinha um trabalho ainda mais complexo, mais completo. E ele catalogou os defeitos de halo. E fez lá vários estudos e tentou elencar a gravidade dos sintomas, né? A gravidade daquilo que ele estava vendo em função do desenho que aparecia. Então, por exemplo, na primeira tela a gente tem uma insuficiência em um órgão ou sistema, por exemplo, em que você vê lá, né, grande quantidade de luz que sai, ou seja, um campo deformado em volta do objeto, das pontas dos dedos, né, muito deformado, com uma quantidade muito grande, de uma intensidade muito grande, trazendo mais moléculas de ar, né, ou falta, lugares em que entupiu. Alguns entupiram e outros alagaram, tá? Vamos por aí que é mais fácil. Mas tem defeitos, tem esses halozinhos, né? A foto Kirlian parece muito com a boca do fogão, tá? Se tem essa imagem, quando você for ligar o fogão, dá uma olhadinha, acender o fogão. Vai aparecer aquelas flâmulas, né? Achei. E algumas flâmulas faltando, enfim. Tá? Então ele fez um mapeamento desses defeitos e sobre esses defeitos, lembra, tem um mapeamento relacionado à acupuntura, lembra? Então ali, por exemplo, você pega uma foto dessa e joga o mapeamento em cima daquele dedo, você consegue inferir, olha, tá com baixa energia em tal lugar, tá com problema em tal lugar, alguma deficiência, algum excesso, enfim. E aí foi assim que ele trabalhou. Hoje o Peter Mandel não trabalha mais com esse assunto. Esse assunto é complicado de se trabalhar, tá? Então o Peter Mandel não trabalha mais com isso. Se eu não me engano, ele trabalha com cromoacupuntura,
Vocês podem procurar na internet, ele está, acho que aqui no interior de São Paulo, trabalhando com cromoacupuntura. Ou alguns seguidores dele, não sei. Enfim, então ele tratou esse conjunto de sinais aí como insuficiências de órgãos ou sistemas. Tem essa outra em que ele entende como agressões, infecções, intoxicações, né? Trazendo um sistema como um todo. Ainda existe capacidade de regeneração nesse tipo de defeito aqui, tá? Pelo que eu tô. E tem algumas degenerações aqui também que não tem por onde, como é a última aí do cantinho inferior direito. Outros exemplos de degeneração, percebe o tamanho do defeito, percebe as últimas fotos que nem halo mais se forma, existe uma invasão, né? Existe uma destruição da estrutura original. Não sei em que nível de problemas físicos essa pessoa estava, mas enfim, é o catálogo do Peter Mandel. Alguns fenômenos especiais, em que ele traz níveis de severidade, e vocês podem perceber até expulsões desse halo, são defeitos, aquela coisa que estava aqui pula para fora, é muito assim, estranho, né? De novo, foto Kirlian é legal? É extraordinário. É foto de aura? Não, não é. Precisa estudar muito, muito, antes de sair fazendo diagnóstico. Lógico que tem gente muito capaz, tá? Não estou desmerecendo ninguém. Mas para isso ser republicado, para que isso seja espalhado novamente, é necessário muito estudo, tá? Qual é o estado da arte, da técnica hoje? Todo aquele estudo foi centralizado agora na Universidade de São Petersburgo, na pessoa de Konstantin Korotkov, que criou o sistema BioWell, em que ele chama o fenômeno de visualização por descarga de gás. Ok? Não se usa mais, infelizmente, fica aqui meu protesto, o nome do Kirlian em relação ao fenômeno, ao efeito. Infelizmente, não sei se por dificuldade de inserção ou por algum outro motivo. Lembra daquela máquina enorme que tinha um monte de partes? Pois é, agora a gente tem uma caixinha de 10 por 10, de um litro, né? 10 centímetros cúbicos, em que os dedos são inseridos naquela partezinha preta ali, e isso é ligado ao computador, e existe um software que você aluga para fazer essa análise, tá? A foto sai desse jeito, e aí o software começa a fazer contas em função da imagem que ele captura. Ruído, intensidade, brilho, defeitos e várias outras variáveis, tá? Aqui, ó, só para ficar mais claro, fica mais fácil de entender, é disso que eu falo do mapeamento, tá? Tá vendo? A imagem tá lá, essas pontas de dedos são setorizadas e cada seção ali existe um elenco de órgãos ou sistemas que traduzem a informação. E aí o próprio software vai contar para você como está o seu campo de energia. Ele começa a inferir, fazer contas matemáticas e redesenha e espalhar isso para o corpo inteiro, tá? Então aí, e olha aí uma chance de confundir tudo de novo, né? Mas como a gente está falando de uma coisa proporcional, ele consegue extrapolar a informação ao redor do corpo. Duas formas de coleta na máquina Kirlian, que eu vou continuar chamando de Kirliangrafia, desculpa, mas o sistema BioWell, né? Com ou sem filtro. Em tese, o sinal com filtro, que é o de baixo, mostra o corpo físico. Está mais relacionado ao corpo físico. Porque ele está retirando... O filtro, na verdade, é um pedacinho de polietileno, saco plástico que você compra em qualquer lugar, de 60 micra. É o melhorzinho que tem. Fica aqui o registro. E você põe lá aquilo ali, entre o seu dedo e a base, né? E aí ele retira o sinal mais leve. Portanto, ele retira... ele infere, ele entende isso como partes da psique, que é o conjunto de fotos de cima, o conjunto de desenhos de cima, tá? Então, sem filtro, relativo à psique, com filtro, relativo ao corpo físico, exclusivamente. E aí, quando ele faz as contas, enfim, e extrapola isso, porque a gente entende como o sistema de chakras. Nessa foto aqui, nesse exemplo aqui, a gente tem questões na psique, sem filtro, que estão pegando o chakra básico, laríngeo, umbilical, umbilical, laríngeo, e ainda atacando um pouquinho do frontal, ou seja, básico, umbilical e frontal, a parte externa. Agora vamos para a alquimia. A parte externa, né?
a parte eu com o outro, eu com o mundo, né? Problemas externos que estão abalando aí, no caso, a intuição, né? Desse momento. Mas no corpo físico, em tese, não existe nada ainda coagulado. Eu estou do lado agora, espiritualista analisando, tá? Não existe nada coagulado ainda. Ainda no Solvet Coagula da alquimia, a gente está tudo ainda no campo das ideias, ainda em forma pensamento. Dá tempo de tirar sem sofrer consequência física, né? Embaixo a gente tem gráficos radares que mostram mais ou menos a distribuição para facilitação de visualização, tá? Então às vezes tem uma questão que vai mais para fora e você consegue ver que parte que está mais afetada, qual que está menos. Enfim, curiosidade. Pesquisa científica. Quando a gente faz uma tese, doutorado, uma dissertação de mestrado, ou seja lá o que for, é necessário que a gente faça uma coleta, um estudo, um repasse da literatura em relação ao assunto que você escolheu. Então, você quer falar sobre assunto X, você vai nas bases de dados de artigos científicos, a Elsevier tem a Science Direct, que é uma das maiores, né? O Web of Sciences existe a PubMed, existem outros lugares. Eu peguei como base aqui para mostrar uma coisa, os 14 milhões de artigos científicos publicados na base da Science Direct, com esse levantamento feito em abril de 23. Nessa base de 14 milhões, quando a gente coloca assuntos relativos a terapias complementares ou estudos categorizados como esotéricos, entenda esotérico como escondido, não é esquisito. Quase não tem estudo nenhum. O somatório em 2010 dessas palavras-chave nas buscas, dessas palavras-chave, deu 0,16%, com um crescimento até que razoável para 2023 com 1,26%. Mas ainda é muito pouco. E quando a gente fala de quirliangrafia ou GDV, a gente chega a 155 artigos, um pouquinho mais de uma grosa, certo? Em 14 milhões. A pesquisa científica em relação a esse assunto está muito lá atrás ainda. Não está disponível, esse assunto não é levado como um assunto digno de ser estudado. Coloca isso em itálico, por favor. E é assim que tá. Então é complicado quando a gente escuta que a ciência não comprova. A ciência indo até lá, fazendo os ensaios, mostrando que não funciona e publicando, a ciência comprova que não funciona. A ciência simplesmente não estudar não significa que ela está comprovando que não funciona, concorda? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa frase, a ciência não comprova, ok? Precisa estudar, precisa muita coisa. É um equipamento que poderia ser usado como equipamento de diagnóstico, tá? Lembre-se que existe Anvisa, que existe Ministério da Saúde, então, na minha humilde opinião, em relação à RDC 185, ela é um equipamento médico, mas que necessita registro do Ministério da Saúde, enfim, mas fica a critério aí de quem algum dia se enveredar pelo caminho de trazer isso como uma técnica robusta, como uma técnica aceita, né, pelos organismos que a gente tem. E esses mecanismos de controle são extremamente necessários, tá? Eu não sou contra não, muito pelo contrário. Para fazer esse trabalho, obviamente, e falar de quirliangrafia, aliás, é necessário muito estudo, né? E aliás, daqueles 155 artigos falando sobre esse assunto dentro dos 14 milhões, muitos deles são feitos de uma maneira não muito técnica, ou por falta de recurso financeiro, não sei, mas assim, são estudos meio que você questiona muita coisa, tá? Muitos deles voltados à aplicação da máquina e pouquíssimos falando sobre o mecanismo, do que se trata, né? Como funciona esse tipo de equipamento. Eu tô deixando com vocês essas referências que são fruto aí de coletas de anos aí. Se vocês tiverem interesse, tá tudo aí, é só pausar o vídeo e dar uma lida, tá?
Tem coisas aí sobre quilinografia, tem coisas aí sobre outros assuntos. Vale a pena que na composição trazem esse trabalho que eu mostrei para vocês. Ok? É isso. Quilinografia é extraordinário. Quilinografia ainda não está... Deixa eu puxar a minha alquimia para cá. A quilinografia não coagulou ainda. Tomara que um dia a gente consiga ter uma máquina dessa em casa, todo mundo, e no mundo ideal seja o seu próprio terapeuta, atingindo a sua crença negativa, trabalhando com ela e tomando posse da sua trajetória, tomando posse do seu destino, cuidando de si mesmo, aliviando a carga de trabalho geral do plano físico, do plano espiritual, né? E que a gente consiga uma evolução mais rápida, melhor, mais divertida do que a gente tem agora. É isso. Obrigado pela atenção. Fé e equilíbrio em todas as direções.